povo está boicotando o pastor aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vai abrindo aí a sua Bíblia no profeta Isaías. Amém? Como a pastora falou semana passada, nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor está direcionando a igreja, aquilo que o Senhor está movendo. E semana passada foi muito lindo, como eu falei, a respeito das confraternização de um dos pequenos grupos, o Amigo Palavra, e muito foi mencionado sobre Isaías, e nós precisamos estar atentos, e eu creio que Deus tem algo para nós hoje, e eu gostaria que você abrisse aí comigo, no profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém, igreja? Amém. Isaías, capítulo 6. Aleluia. Lembro de um líder de jovens, que ele dizia assim, Rodrigo Alves, homem de Deus, quando ele estava pregando, ele falava assim, tem alguém vivo aí? Aí, vou perguntar, tem alguém vivo aí? Amém. Amém. Vou aproveitar, chamar aqui o nosso Diego Tadeu, uma bênção, vem aqui em nome de Jesus, glória a Deus, entregar o nosso certificado, e a Mailane não está aqui, vem aqui Carlinha, em nome de Jesus, representar a família. Ontem tivemos a graça de Deus de batizar, e temos orado, e pode ser mesmo. Nós temos orado, vem a foto, vem. Você é representante, Carlinha. Da próxima vez você fala, Mailane, vamos para o culto receber. Aí você não passa vergonha. Temos orado que em nome de Jesus, o ano de 2025 vai ser o ano que nós vamos mais batizar pessoas em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamava uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Aos sons das tuas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eis os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins tocou a minha boca e disse, um dos serafins voou até a mim,
trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, as suas culpas será removida e os seus pecados será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa gerar algo do céu em nós. Que o Senhor possa gerar algo do céu neste lugar. Continuar gerando aquilo que já foi gerado. Um ambiente de glória, um ambiente da tua palavra, um ambiente da tua presença. Que a tua palavra gere cura, que a tua palavra gere transformação, que a tua palavra gere que nós se tornemos mais parecido com o Senhor. Que o Senhor possa gerar algo do céu em nós. Eu, como ministro da tua palavra, me coloco diante do Senhor. Que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados. E que eu seja um canal de bênção para esta casa, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então eu ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? A resposta do profeta foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A minha oração é para que no final deste culto, eu e você possamos da mesma maneira responder o chamado do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Temos orado, temos pregado, temos profetizado, temos orado, para que neste novo ciclo, nesta nova jornada, neste novo tempo, nós temos falado, meu irmão, o ano não acabou ainda. Ou melhor, dia 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2025, se eu e você não entendermos que o Senhor está nos impulsionando para o novo de Deus, só será uma mudança de calendário. Mas eu oro, nós jejuamos, como eu falei no início do ano, nós já vamos começar jejuando, para que alma se converta, para que almas se arrependam. E para que não seja simplesmente uma virada de calendário. A nossa oração como líderes, a nossa oração como pastores, é para que cada um de nós sejamos impulsionados a viver o extraordinário de Deus nesta terra. E eu posso declarar, e eu posso dizer com certeza, Deus tem um extraordinário dele para cada um de nós. E quando eu olho para este texto, quando eu observo esta palavra, ela me ensina, ela traz clareza, para que eu possa viver algo extraordinário da parte de Deus. E sabe uma coisa que me chama a atenção, meu irmão? A palavra de Deus é repleta de pessoas comuns, como eu e você, que tem uma experiência real e verdadeira com o Senhor, e começa a viver uma vida extraordinária. Talvez a Bíblia é repleta de improváveis. A Bíblia é repleta. E fala dizer.
Fala em língua, esse negócio desata. A Bíblia é repleta. A Bíblia é repleta. A Bíblia é repleta. A Bíblia é repleta. Dá um aplauso ao Senhor. Voltando à pregação, a Bíblia é repleta de pessoas comuns, pessoas que diz, como se você olhar o texto nos primeiros versículos, deixa eu ver aqui no versículo certinho, no versículo 5, o próprio profeta Isaías diz, ai de mim que vi o Senhor. Gideão diz, eu não. Moisés diz, eu não. Vários dizem, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Aí vem o Deus Todo-Poderoso e diz, é você que eu quero. E da mesma maneira, eu creio que Deus está chamando eu e você, que muitas vezes se sentimos o menor da casa, para dizer, ei, é você que eu quero, é você que eu chamo, é você que eu quero levantar, para viver algo extraordinário da parte do Senhor. E quando eu olho para este texto, aí tem para todo mundo. Tem para o que se acham pequeno, e também tem para aqueles que, eu estou na melhor fase da vida, eu estou vivendo algo extraordinário. Eu quero dizer algo para você, olhando para este texto, eu posso dizer, ainda dá para crescer mais, ainda dá para viver mais, ainda dá para viver coisas da presença do Senhor ainda mais poderosa. Você não vai olhar para ninguém, você não vai falar com ninguém, você vai dizer para você mesmo, Deus ainda tem algo novo para a minha vida. Fala isso, Deus ainda tem algo extraordinário nesta terra, neste tempo, nesta vida, para eu viver. Eu creio em nome de Jesus. E eu creio que Deus quer despertar isso nesta noite, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E quando eu olho para este texto, eu consigo entender o que Deus tem para a igreja. Eu já por diversas vezes, algumas outras vezes, já preguei neste texto e cometi o grande equívoco dizendo assim, o chamado de Isaías para o ministério. Mas quando vamos observar o livro do profeta, se você virar algumas páginas, no capítulo 1, o livro começa dizendo assim, a visão de Isaías. Ou seja, no capítulo 1, o profeta Isaías já estava cumprindo o seu chamado profético para o povo de Israel naquele tempo. Ele já cumpria, ele já servia o Senhor. E quando vamos observar a vida de Isaías, Isaías já era um profeta da nobreza, ele já era um profeta do palácio. Ele já cumpria o seu chamado, um profeta aristocrático. E pelo fato dele ser um profeta do palácio, pelo fato dele ser um profeta da aristocracia, da elite do povo de Israel, ele usufruía de diversos privilégios.
Isaías foi o maior profeta messiânico. Pois quando observamos o livro de Isaías, é o livro que tem o maior número de profecias a respeito de Jesus. Isaías 61, o castigo é esse? Bênção. 54, obrigado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, quando observamos o livro do profeta, podemos observar, ele foi o profeta messiânico. E quando o profeta Isaías foi chamado neste tempo, o país estava em meio à crise. Por quê, pastor? Israel estava em meio à crise. Quando observamos, no versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Uzias foi um rei que foi um bom rei. Quando olhamos para Crônicas, ele foi um bom rei, ele foi um rei que cumpriu. Mas quando vamos observar, quando morre um rei, a transição gera um desconforto, a transição gera crise. E quando observamos este texto, o povo estava em meio a uma crise política, o povo estava em meio a uma crise existencial, uma crise moral. Mas quando olhamos para o capítulo 6, se torna o divisor de águas na vida do ministério do profeta Isaías. E a nossa oração é que ainda hoje, ou no decorrer desta semana, ou até o final deste ano, oramos para que Deus faça um divisor de águas na sua vida. A nossa oração, que da mesma maneira que neste momento do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, teve um de repente do Senhor na vida do profeta, quando ele recebeu algo mais do Senhor, quando ele recebeu uma experiência divina, uma experiência profunda, ele deixou de viver um cristianismo natural para viver um cristianismo sobrenatural. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, aleluia, glória a Deus. Deus já quer ligar você no turbo e a partir de hoje você viva algo extraordinário com Deus. Talvez você está aqui anos e anos, talvez você tenha uma vida cristã anos e anos. Eu quero te dizer que hoje Deus pode gerar um divisor de águas na sua vida. Talvez você está perguntando: Deus, é eu mesmo? Sim, Deus pode despertar algo do céu na sua vida. Creio que hoje Deus está nos chamando para ter uma experiência profunda com Ele. Creio que hoje Deus está nos chamando para ter uma experiência, para que nós jamais sejamos o mesmo. Não olha para o irmão que está ao seu lado, olha aqui para o pastor em nome de Jesus. Hoje Deus quer que você tenha uma experiência profunda com Ele, e a sua vida jamais seja a mesma. Eu creio, meus irmãos, que a revelação de Deus, eu creio, meus irmãos, que o chamado de Deus para os seus filhos, para o seu povo, para a sua igreja, é algo progressivo. Tem começo, meio e fim. Contrariando
a cultura moderna que o sucesso é imediático. Vou dar um exemplo. Eu nem sabia, eu estava conversando com uma pessoa. Você viu a moça de onde? De onde? Está vendo como todo mundo sabe? Eu gostei hoje um rapaz. Eu estou aqui, por favor, alguém vem me humilhar para eu ganhar milhões e milhões de seguidores. Me ajude, eu preciso de um contrato. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo o sucesso instantâneo e midiático. Mas posso dizer algo, não é jogando praga na moça não. Eu não dou um mês para esquecerem dela. Porque é normal isso, você já viu, normal. Quantos já desapareceram? Sabe por quê? Porque tudo que é saudável, pega isso no seu espírito, tudo que é saudável é orgânico. Tudo que é saudável é progressivo, não progressista, tá, meu irmão? Está amarrado em nome de Jesus. É gradativo. Por isso que eu gosto da musiquinha, né, Israel? A Jesus Cristo, neste caminho, eu não desisto. É um passo de cada vez. E este texto nos impulsiona a progredir, a se desenvolver na revelação de Deus aqui na terra. Posso te dizer algo, meu irmão? Deus é um Deus de revelação. Deus é um Deus que se revela. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo que fez o sol parar. Aí muitos me perguntam, por que Deus não faz isso mais agora? Quando nós vamos estudar a teologia, diz o quê? Porque Deus precisava se revelar daquela maneira para estabelecer a glória de Deus. Amém? Estou certo ou estou errado? Então ele já trouxe. Sabe por que ele se revela agora? Lá nos evangelhos diz, antigamente ele se revelou pelos profetas, ele se revelou pela lei. Agora ele se revela, ele se manifesta através do Filho. Aleluia! O Filho que morreu, o Filho que passou 3 dias e ressuscitou para a glória dele. Mas ele revela, aleluia. Então a primeira coisa que eu observo neste texto, Isaías teve uma revelação real de quem Deus é. Como diz o versículo 1, no ano em que o rei Josias morreu, eu vi também o Senhor, assentado sobre um trono, no alto exaltado. Isso está querendo dizer o quê? O Deus, eu vi o Deus poderoso, algo místico, algo soberano, algo extraordinário. No ano em que o rei morreu. Como eu já falei, o rei Josias foi um bom rei, reinou por volta de 56 anos. E segundo alguns historiadores, o profeta Isaías tinha meio que um parentesco com o rei Josias. Mas trazendo para os nossos dias, que a morte do rei Uzias simbolizava uma mudança de uma estação para a vida do profeta Isaías. Uma mudança de estação, uma mudança de vida, uma mudança de ministério. Como sempre falamos aqui, se o velho não morrer, ele não vai dar lugar para o novo de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos entender,
que a revelação do Deus Todo-Poderoso precisa matar algumas coisas velhas nas nossas vidas. E aí a pergunta que o Senhor faz para mim e faz para você: o que precisa morrer para você ter uma vida de revelação do Senhor? Mas na geração atual, uma das coisas que eu vejo que mais precisa morrer é o eu. O eu tem atrapalhado a revelação de Deus na terra. Hoje eu tive o privilégio de ser convidado para a inauguração de um novo colégio aqui na região, colégio adventista. E uma das coisas que me chamou a atenção, um dos pastores que foi falar lá, e ele disse assim: vocês estão vendo tudo isso daqui? Nós corremos o risco de achar que fomos nós que fizemos. E ele olhou e disse assim: tudo isso que você está vendo, se não fosse pelo Senhor, nada teria sido feito. Quando ele falou isso, o meu espírito disse: aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós se perdemos muito rápido. A visão de nós mesmos faz com que a gente perca a revelação do céu. Ou seja, eu sei o que eu preciso matar todos os dias dentro de mim, para que eu não perca os olhos do céu. Como diz o Evangelho, tome a tua cruz e siga Jesus todos os dias. O que está nos impedindo de tomar a nossa cruz? O que está nos impedindo de ter uma revelação real de quem é Deus? Isaías me ensina. Lembra que eu disse que a sociedade estava em crise? Isaías me ensina: Israel está em crise, as pessoas estão em crise, mas o céu não está em crise. Vou te dizer de novo: o céu não está em crise. A crise terrena, hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos tenebrosos. Mas os tempos tenebrosos, as crises terrenas, não abala o trono de Deus. Não abala. Pelo contrário, eu creio que Ele vai levantar os seus da mesma maneira que Ele tocou em Isaías. Ele vai tocar em uma geração que vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E sabe qual é a primeira coisa que Deus quer mostrar para mim e para você? É quem Ele realmente é. Lembra quando Pedro teve uma revelação real de quem Jesus era? O que Jesus disse para ele? Não foi carne e nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito Santo de Deus. E Pedro teve uma revelação da glória, da santidade, da realeza de quem é Jesus, da santidade de quem Deus é, do poder de quem Deus é. Meu irmão, talvez você chegou aqui em crise. Isso é normal. Aqui nós não somos super crente, aqui nós não somos super heróis, aqui nós temos lutas, aqui nós temos batalha, sim. Mas eu declaro sobre a minha vida, sobre a sua vida, que não é as crises, não é as batalhas que vai impedir você de ter uma revelação do trono de Deus. Sabe por quê? Porque o trono de Deus é inabalável, o trono de Deus é poderoso, e Ele sempre vai demonstrar, Ele sempre vai mostrar a beleza de quem Ele é. E sabe quem Ele é? O texto no versículo, deixa eu achar aqui.
Tirar o versículo da minha Bíblia. Tem dois motivos. Tirar o versículo da minha Bíblia ou eu estou cegueta. Achei, o versículo 3. É sério, eu estou com dificuldade. Eu esqueci de trazer meu óculos. No versículo 3, porque uns irmãos falaram assim, você veio na consagração de óculos só para... Não, é que eu estou meio ruim mesmo do zóio. O versículo 3 diz assim, pega aí, não vai na ideia do pastor não, fica focado, aleluia. O versículo 3 diz assim, ele termina dizendo, e clamando uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você já viu falando, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor dos exércitos? Digno, digno, digno é o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo, santo é para estabelecer, santo é para confirmar, e santo é para entronizar aquele que era, aquele que é, e adivinhe, é este Deus que quer se revelar na sua tribulação, é este Deus que quer te levantar do pó, é este Deus que te diz, eu sou aquele que te ama, eu sou aquele que te escolheu, eu sou aquele que falou, eu tenho algo na sua vida, eu tenho algo na sua história, a minha história com você não acabou, ainda há muita coisa para ser feito, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Talvez você chegou em crise, talvez você está com problema. Sabe qual é a primeira maneira de você vencer a sua crise? É saber quem Deus é. E a partir do momento que eu e você aprendemos quem Deus é, Ele se revela de uma forma poderosa, uma forma que cura, uma forma que muda as vidas. Por isso, meu irmão, no meio da crise, olhe para Deus. O pastor Fábio falou algo aqui na última pregação dele, que o antigo pastor dele olhou e ensinou, não olhe para o lado que você pode se perder, não olhe para o outro que talvez você pode se perder. Sabe qual o único lugar que você nunca vai se perder? É olhando para o alto. Quando um escoteiro ou alguém que vive na mata perde a bússola ou perde o sentido, sabe qual a única maneira que ele se direciona? Sabe por onde? Por uma estrela que se chama Cruzeiro do Sul. Quando você estiver perdido, quando você não saber quem você é, quando as batalhas estiver te sufocando, lembra que eu acabei de dizer, meu irmão, aqui não é evangelho de super-herói não. Diariamente eu tenho que olhar para o céu e dizer, Jesus, eu creio. Olhe para o alto. Isaías nos ensina, o mundo está em crise, as pessoas estão em crise, mas ele está olhando para onde? Para o alto. Uma outra coisa que eu vejo, no versículo 4, o texto diz que os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Deus precisa mexer com as suas estruturas. Deus precisa, e quando enche de fumaça, o homem, o profeta perdeu a sua própria visão, e quando nós perdemos a nossa própria visão, nós temos que acreditar na voz que vem do alto. É quando nós entregamos verdadeiramente o controle das nossas vidas ao Senhor, e nessa vida tão corrida é tão difícil. Eu gosto de falar, eu já falei aqui diversas vezes, sabe quando você vai brincar de videogame com a criança?
Você dá o videogame desligado, o controle desligado para ele, ele fica lá, que da hora, eu estou jogando. Ou só eu fiz isso? Agora eu não faço mais isso, eles que desligam o meu. Pai, isso é muito ruim, desliga o meu. Deus quer mexer nessas estruturas. Deus quer encher de fumaça, e fumaça representa a glória de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e enxergamos a fumaça, representa a glória, a Shekinah do Senhor. Ei, Deus quer encher o seu quarto secreto da presença dEle. Deus quer encher o seu carro, quando você estiver indo para o seu trabalho, da presença dEle. Deus quer encher aqueles 10 minutos do seu almoço que você para falar com Ele, da Shekinah dEle, porque quando nós estamos cheios da Shekinah dEle, a glória dEle se manifesta em nós e através de nós. Desculpe, eu vou falar um testemunho que eu ouvi ontem do Diego. Terminando o batismo, a irmã dele veio falar comigo e ela disse assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo na vida do meu irmão, mas eu sei que é poderoso, porque ele não é mais o mesmo. Eu falei, eu sei. É a glória de Cristo que está gerando algo do céu na vida dele. Primeiro nós devemos reconhecer quem Deus é e olhar para o alto. Aí, primeiro nós olhamos para onde? Para o alto. Depois, Isaías nos ensina a olhar para onde? Sabe para onde? Para dentro. No versículo 5, o que ele diz? Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A revelação de Deus vai nos mostrar realmente quem nós somos. A revelação de Deus vai mostrar quão pecador nós somos. A revelação de Deus vai nos mostrar o quanto nós somos carentes da presença de Deus. A revelação de Deus sempre vai confrontar os meus pecados. Simples, meu irmão. Esses dias eu estava no supermercado. Falei, moça, me dá 4 sacolas. Aí estou lá ensacotando as compras, que supermercado é da hora, né? Você já teve a revelação do supermercado? Não tem nada a ver com a palavra, mas eu vou voltar. Não, os pastores reclamou que o culto está terminando muito tarde, então não vou voltar, não vou para a revelação do mercado. Não, mas eu vou em nome de Jesus. Mercado, você pega o produto, põe no carrinho. Pega o produto, põe na caixa registradora. Pega o produto, põe na sacola, põe no carrinho. Pega o produto, põe no carro. Pega o produto, põe na frente do negócio que põe o produto. Aí pega, limpa, uns limpa, outros não limpa e põe o produto. Você viu que extraordinário? O que essa revelação tem com a palavra? Nada. Mas eu estava no mercado, pedi 4 sacolas. E veio 5. E eu falei assim, moça, veio uma sacola a mais. E aí ela falou assim, pode ficar com a sacola, e ainda me deu mais uma. Ela falou assim, a sua honestidade me constrangeu.
Uma sacola, meu irmão, 10, sei lá, 12 centavos. Porque quando nós temos a revelação real de quem Deus é, não tem mais a ver comigo, tem a ver com Ele. E Ele começa a confrontar quem eu sou. Aí você fala, nossa, esse pastor é bonzinho, né? Aleluia, glória a Deus. Vou falar igual o pastor Fábio. Não, vou contar antes. Na hora que eu vi as 4 sacolas, eu falei, não vou falar não. Ganhei uma sacola, aleluia, glória a Deus. Aí o Espírito Santo falou, não tem a ver com você. Fala da sacola. Aí eu falei. E ganhei mais uma. Aleluia, glória a Deus. Isso se chama teologia da prosperidade. Dá uma sacola, ganha outra sacola. Aleluia! Aí quase que eu falei para a caixa, quanto que é que eu te oferto aí para ganhar mais? Está amarrado em nome de Jesus. Infelizmente nós estamos em meio a uma geração que tem tentado mudar a teologia para não mudar a vida. Mas, sabe por quê? É mais fácil mudar a teologia do que mudar a vida. Aí eu vou para onde? Eu não quero mudar a minha vida, sabe para onde eu vou? Sabe para onde eu vou, irmãos? Por o YouTube. Pregação, lá no YouTube tem pregação de tudo, meus irmãos. Lá no YouTube você vai ouvir pregadores dizendo que você é o centro de Jesus. Tudo que Jesus fez foi por você. Não, tudo que Jesus fez foi por Deus. Para cumprir aquilo que estava ordenado por um Deus todo-poderoso. Eu já ouvi sem zoeira alguns pregadores dizendo, ei, você sabia que você não tem nada de inferior de Jesus? Você é igualzinho a Jesus? Aí vamos para o maior cristão de todos os tempos dizendo, em Romanos capítulo 7, versículo 24, Paulo dizendo, quão miserável o homem que eu sou. Ele confessa as suas lutas, ele confessa as suas dificuldades, da mesma maneira que Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros. Eu e você precisamos ter consciência de quem nós somos. Eu e você precisamos entender que o pecado desagrada ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos reconhecer que nós somos carentes da glória de Deus. Nós precisamos entender que eu e você, sem Jesus, não somos nada. Ah, pastor, mas eu vejo um monte de gente que não tem Jesus, vive uma vida top, até certo ponto. Eu conheço um monte de gente que se diz bam, 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 mas não tem Jesus, vive uma vida frustrada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o autor da vida. Sem Ele nós não podemos nada. Então Isaías correu e olhou, ai de mim, eu sou pecador, eu vivo no meio de um povo pecador, Jesus, mas eu vi a sua glória. Lembra que eu falei que o evangelho é progressivo? Ele teve uma visão de Deus, ele reconheceu quem ele é, aí Deus vem, um anjo do céu, no versículo 6, no versículo 7, um anjo do céu pega uma brasa do altar de Deus, como com a tenaz, toca na boca dele, e ele é santificado. O anjo diz, os seus lábios foram tocados, as suas iniquidades foram removidas, e os seus pecados foram purificados.
Quando reconhecemos, quando confessamos, nós somos purificados e Deus nos chama para viver uma redenção em Cristo Jesus. Porque em Jesus é o único lugar que nos leva à redenção. Aí a partir do momento que Jesus, a partir do momento que o homem é tocado, ele entra no processo de santificação. Ei, é um caminho. Isso não vai dizer que você é perfeito, que você vai errar no meio do caminho. Você só não pode ser, eu ia falar uma palavra forte, mas não. Você não pode só querer enganar a Deus, meu irmão, que você não vai enganar a Deus. Caiu, levanta. Aí nós temos o exemplo de Davi. Davi foi um cara maluco. Ele pecou. Mas ele nunca mais voltou a cometer o mesmo pecado. Aí ele levanta e vive uma redenção poderosa. Hoje Deus está te chamando para a santificação. Da mesma maneira que o profeta Isaías foi tocado com a vara, dizendo: os seus lábios foram purificados. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nos dá uma missão. Olha que interessante. Ele tem uma visão do céu. Ele reconhece quem ele é. Ele entra no processo de santificação. E ele é enviado. No versículo 8, diz assim: eu tenho ouvido a voz do Senhor dizendo: quem irei? Quem eu enviarei por nós? Então o profeta disse: aqui estou, envia-me a mim. Isaías tem uma visão do alto, uma visão de dentro, para ser chamado para ter uma visão para fora. O ano que vem nós vamos trabalhar muito sobre o chamado, sobre o ID. Deus quer que você seja tocado para tocar vidas. Deus te chamou para você ser chamado a abençoar vida. Mas não existe chamado sem conversão, não existe chamado sem perdão, não existe chamado sem arrependimento, não existe chamado sem santificação, não existe chamado sem purificação, não existe chamado sem renúncia. E é por isso que Ele te chama. Para que você responda: eis-me aqui, Senhor. O chamado da grande comissão: ide, pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Meu irmão, Salmo diz que o homem que ganha vidas, o homem que entende o seu chamado, o homem que responde ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, é sábio. Meus irmãos, a maior virtude do cristão
é responder o chamado do Senhor. E pastor escuta de tudo. Cheguei aqui e falei para a diaconisa Michele, falei, Michele, olha o que eu acabei de ouvir saindo, não falei, Michele, para você? Pastor escuta de tudo, meu irmão. Pastor escuta um jovem dizendo, não pastor, eu sou muito jovem. Aí o cara casa, não, mas eu casei, pastor. Aí tem filho, pastor, mas eu tenho filho. Aí fica velho, estou velho demais. Eu escutei o testemunho de um homem que eu admiro muito e respeito muito, Hernandes Dias Lopes. Quando a mãe dele engravidou, o médico disse para ele, ou é o filho ou é você vai ter que escolher quem vai morrer. E a mãe fez um voto ao Senhor, se o meu filho nascer, ele vai ser um pregador da palavra de Deus. E a mãe dele, muito sábia, muito inteligente, falou, eu não vou falar isso para o meu filho, porque se eu falar para ele, eu vou induzir ele a ser um pregador. E a vida dele seguiu, e ele tinha o sonho, e ele tinha o desejo de ser político, de ser advogado. E um dia ele chegou no pastor dele e falou assim, e ele começou a pregar muito novo na igreja, o pessoal falou, você é pastor, você tem o dom, isso e aquilo. Não, eu vou ser um grande advogado, eu quero ser político, eu quero influenciar a política brasileira. Aí o pastor dele olhou para ele e falou assim, e aí ele disse assim, mas só que é o seguinte, pastor, depois que eu viver tudo o que eu sonhar, quando eu estiver lá por 60 anos, eu vou fazer o seminário e vou entregar o resto da minha vida ao Senhor, pregando para todos os lugares. Afinal, eu vou me sustentar, eu vou pagar tudo. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, você vai entregar o seu resto para o Senhor? Foi Deus que te chamou ou foi os seus sonhos? E naquele dia, ele falou assim, e ele fez a oração de Isaías, Senhor, eu não sei qual é o seu chamado para a minha vida, eu só quero dizer, eis-me aqui, Senhor. E foi quando Deus direcionou ele para o ministério, foi quando Deus fez com que ele crescesse, e hoje, ele é uma das maiores referências de pastor, de cristão da nossa nação. Ou seja, não tem desculpas para o Senhor. Abraão com 100 anos, gerou filhos. Salomão, Samuel, serviu o Senhor quanto jovem. José acreditou nos sonhos de Deus. Por isso que este texto, meus irmãos, nos ensina a caminhar uma vida de revelação no Evangelho de Cristo. Talvez você está aqui convidado, ou chegou aqui pela primeira vez. Eu quero te dizer, Deus quer que você olhe para o alto. Deus quer que você seja impactado pela nuvem da glória. Deus quer que você olhe para dentro, para que você seja chamado para fora. Eclésia, igreja, eclésia no grego, é chamados para fora.
Aí talvez você fale, mas eu não tive uma revelação como Isaías teve. Lembra que eu disse que hoje Deus se revela pelo Filho? E o Filho dele já falou sobre você. A palavra dele já falou sobre você. Você só precisa obedecer a palavra. E eu posso te dizer, meu irmão, a necessidade, ela existe. A única coisa que eu e você precisamos é responder o chamado do Senhor. Eu não estou falando para você deixar a sua casa. Eu não estou falando para você deixar o seu emprego. Mas se Deus falar, obedeça que Ele vai te sustentar. Eu estou nesse caminho do Evangelho mais de 20 anos. E eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ele é um Deus de milagre. E hoje é uma noite de responder o Senhor. A mesma voz, o mesmo chamado que o profeta Isaías ouviu, é o mesmo chamado que ecoa no meu ouvido e no seu ouvido, dizendo: quem eu enviarei? E a minha oração é que nós tenhamos uma resposta racional. Eu amo os chamanaias, mas é muito menos chamanaias e muito mais uma resposta consciente, dizendo: eu vou me levantar e vou ser a resposta de Deus nesta geração. É você. Eu sou pequeno, é você. Eu não sei falar. Bem-vindo ao clube, eu não sabia falar. E estou aprendendo ainda. Eu sou tímido. Eu não posso dizer que eu sou tímido, né? Que eu nunca fui. Mas Ele levanta. Ele levanta. Para confundir os sábios, para tocar uma geração e para ser a resposta de Deus para este tempo. Sim, você foi chamado para ser resposta de Deus para este tempo. Eu gosto de dizer quase 100% das vezes que eu prego, tem pessoas lá fora esperando você proclamar o Evangelho da salvação para essas vidas. Da mesma maneira que Deus fez com Isaías, Ele quer fazer comigo e com você. Olhe para o alto. Ele é maior do que seus problemas. Como foi cantado na canção, nunca pare de adorar. Meu irmão, é luta. Mas tem de bom ânimo. Você chegar no Getsemane e você suar gotas de sangue. E Ele suportou tudo para cumprir com a palavra do Senhor que foi liberada sobre Ele. Vai doer? Aleluia.
vai sofrer, aleluia. Vai ter percas, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu gostaria de convidar a nossa bebê Eloá, o pai Rodrigo e a mãe Solange, para apresentarmos ao Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para esta família, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe. Tem alguma vovó aqui presente? Tem vovó aqui? Chama a vovó aqui também presente, em nome de Jesus. E o pastor Fábio e a pastora Vivi, que... Vem aqui, pastor Fábio, e a presbítera Vivi. Já estou, olha, aleluia, vai dando glória. Pode vir mais para cá, em nome de Jesus. Não, você fica na minha, papai. Rodrigo fica aqui. Vem aqui, vó, desse lado. Rodrigo e Solange, vocês tiveram a melhor decisão para a vida da Eloá. Provérbios 22, versículo 6, diz assim, ó: ensina o seu filho no caminho em que deve andar. E ainda quando ele for velho, não vai se desviar deste caminho. Eu creio que a maior dádiva é nós entregarmos os nossos filhos para o Senhor. E vocês tomaram esta decisão com a Eloá. E eu creio que Deus tem algo lindo e maravilhoso para a vida da Eloá. Salmo 127 também diz que os nossos filhos são heranças e são flechas do Senhor. E quem lança as flechas são os pais. Eu sempre digo isso, nós estamos em uma geração que não é faça o que eu mando. É a geração que faz assim, faça como eu estou te ensinando. Você vai no caminho ensinando. O texto diz: ensina o seu filho no caminho que se deve andar. É no caminho. Que vocês possam instruir a pequena Eloá. Que vocês possam direcionar a vida dela em nome. Vem aqui, pastor, vem aqui, presbítera, vem aqui, pastora, nos ajudar em nome de Jesus. Eu vou pedir para o pastor Fábio fazer a oração. Eu vou pegar a nossa pequena Eloá. Eu sei pegar, tenho 3, tá bom? Aleluia. E o pastor Fábio vai fazer. Vamos ficar de pé, estenda suas mãos para Eloá. Vó, papai, mamãe, põe a mãozinha nela também em nome de Jesus. Estenda suas mãos, pode orar, Fábio. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Eloá na Tua presença, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha tocá-la, Senhor Jesus, do topo da sua cabeça à planta dos Teus pés. Nós direcionamos, Senhor Jesus, essa casa e essa família mediante a Tua palavra, Pai. Que não lhes falte entendimento, discernimento e sabedoria para direcioná-la, Pai, para conhecer cada vez mais a quem o Senhor é. Nós declaramos, Pai, que a Eloá será uma voz profética para o seu tempo. Que por onde ela passar e por onde ela for, ela vai marcar o tempo e vai marcar a história, Senhor. Ela, Senhor Jesus, será usada como um canal de bênção para transformação, para cura, para libertação. Ela será usada, Senhor Jesus, para uma restauração
da sua casa, da sua família. E por onde ela passar e por onde ela for, ela será reconhecida como bendita do Senhor, Pai. Aonde ela colocar a planta dos teus pés, ali será estabelecido o teu reino, porque uma pequena cristã está ali, Senhor Jesus, levantando o estandarte do teu nome, para a honra, para a glória e louvor do teu nome santo e poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos a nossa representante do nosso Ministério Infantil. Vem aqui, Dê. Vamos entregar. Vai falar alguma coisa, Dê? Vai entregar uma lembrancinha nossa, o certificado e a primeira Bíblia da Eloá. Amém? Vem tirar uma foto todo mundo. Vem, Dê, você. Deus abençoe, Rodrigo, que Deus abençoe, viu? Vovó, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, amém. Aleluia. Chamar o Ministério de Louvor aqui rapidinho. Eu podia falar e orar, mas a revelação de Isaías nos instrui que ao terminar esta canção, você decida viver algo extraordinário. A minha oração é que, da mesma maneira que teve um divisor de águas na vida de Isaías, eu oro, eu declaro isso sobre a sua vida nesta noite. Mas você vai ver o que Deus fez com um homem comum e se tornou um dos maiores profetas de todos os tempos. Você pode se tornar um dos maiores profetas, não, um dos maiores cristãos de todos os tempos. Se nesta noite você falar, eis-me aqui, Senhor. Feche os seus olhos. Este é um tempo seu e do Senhor. Fale com Ele. Responda a Ele. O Senhor está te falando. Quem eu enviarei? Quem irá por mim? Quem eu enviarei? Quem irá por mim? Pai, a minha oração é que a igreja responda ao Senhor.